Olá pessoal, tudo bom? Eu quero trazer uma meditação hoje a respeito de algo muito interessante que eu meditei essa semana. E está registrado no livro de Josué, no capítulo 4, do versículo 1 ao 9. Eu quero começar com alguns versículos, e o primeiro versículo que eu pego é esse aqui, ó. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras. O termo que eu quero usar hoje é o seguinte: 12 homens, 12 pedras, 12 tribos. Deus sempre levanta e apresenta o número 12, e é interessante. O número 12, que é colocado no Antigo Testamento como as 12 tribos de Israel. A palavra tribo tem algo interessante no contexto da palavra, mas eu quero falar daqui a pouquinho para você. Mas nós vemos algo específico que Deus estabelece com o número 12. Para quem conhece um pouquinho de numerologia bíblica, vai lembrar que 12 no Antigo Testamento representava o povo de Deus. E o mesmo número 12 no Novo Testamento representa a Igreja de Cristo. 12, povo de Deus, porque representa exatamente as 12 tribos. E 12 representando no Novo Testamento a Igreja, porque são os 12 discípulos, ou 12 apóstolos. E nós vemos aqui exatamente Deus trazendo algo interessante que conecta o número 12 com a raça humana. A lembrar que o nosso calendário tem 12 meses, olha só. E o dia é dividido em duas partes de 12 horas. Uma para o dia e outra para a noite, um total de 24. Então nós temos aí algo interessante que Deus deixa relatado em números, para que nós possamos, dentro dessa curiosidade, tentar entender o que Deus tem para nós em tudo isso. Para começar, o número 12, então, além de representar o ano, além de representar o povo, além de representar a igreja, traz para nós agora algo interessante, porque Deus fala assim para eles: pega 12 pedras, representando um para cada tribo. Era um ciclo de 12 em 12, né, como nós vimos aqui, e agora essas pedras representando cada tribo, mas também com um simbolismo muito profundo. Eu queria que você pensasse o que Deus tem para nós com uma pedra. O que Deus quer que nós entendamos a respeito dessa pedra? Voltando um pouquinho no número 12, o número 12, como eu dizia a princípio, vem do hebraico, na palavra Shebet, que é uma raiz antiga utilizada primeiro para dar um sentido de vara, bordão, ramo, galho, cedro, tribo, mas ele dá um entendimento de autoridade, cetro, por exemplo. Então, no Antigo Testamento, Deus traz agora a ideia, quando ele fala: tomai 12 homens, um de cada tribo. Ele coloca aqui exatamente a responsabilidade, a autoridade delegada. Ele coloca que Deus estava determinando uma autoridade delegada a cada homem de cada tribo, ou seja, cada tribo estava estabelecendo alguém que ia usar essa autoridade. Na verdade, Deus, desde o princípio, ele tenta mostrar ao homem, tenta trazer para o homem responsabilidades. Responsabilidades com o nome de autoridade. O problema maior é que o homem sempre entende o termo autoridade como algo que ele possa se auto-beneficiar. E aqui tem um ponto muito complicado. O homem, quando se vê no Éden, a autoridade máxima colocada por Deus para dominar animais, tudo que se movia debaixo do céu,
Até no céu, todas as aves, aquele que rastejava na terra, os répteis, todos estavam debaixo da autoridade do homem. Entretanto, o homem não entendeu o que significava autoridade. O homem, a raça humana, nunca conseguiu entender o que autoridade, esse termo, significa. E ele, com o tempo, ele foi menosprezando esse título, dando a entender que ele de fato não entendia tanto o que significava essa terminologia. A autoridade não representa mandar nos outros. A autoridade muito menos representa ser melhor do que o outro. Pelo contrário, significa saber usar as ferramentas e as armas que Deus nos deu, de uma forma específica. Olha só, Deus havia dado toda a autoridade para o homem, primeiro, para ele conseguir organizar, nomear, estabelecer e crescer, e multiplicar a terra. Essa era a ideia de autoridade que Deus estava compartilhando com o homem. A visão da organização, Deus é tão perfeito, e quando você estuda essa matéria no mestrado, por exemplo, a ordem perfeita de Deus, você vai descobrir que Deus estabelece o homem apenas depois de ter proporcionado e organizado tudo para que o homem conseguisse viver bem. Está em Gênesis. Se você acompanhar lá, você vai encontrar passo a passo desse crescimento e dessa ideia da criação do homem, que acontece apenas depois de Deus ter preparado um ambiente bom para ele respirar, o dia e a noite para ele se guiar, animais para ele se alimentar, a erva e as frutas para ele também poder sobreviver, a água, que é algo importante para que o homem pudesse respirar através do oxigênio, por isso que a água estava lá. Todos esses detalhes Deus havia estabelecido para o homem exatamente para que ele conseguisse entender o seu papel e como usar a sua autoridade. E Deus colocou essa autoridade de uma forma tão grande que ele falou, olha, tudo que anda, tudo que rasteja, tudo que voa, estão debaixo da sua autoridade. E tudo que está nas águas, os peixes, os répteis, as grandes bestas da água, ou seja, até os animais ferozes, tudo isso estava debaixo da autoridade do homem. Engraçado que o que fez o homem cair e pecar não foi uma ave que veio lá do céu, do alto. Não. O que fez o homem errar e perder a sua autoridade plena não foi um grande animal, uma girafa, um elefante, também não. Ou, para quem acredita, um dinossauro, não. Nem foi uma grande baleia, um peixe enorme, não. Foi um réptil, uma serpente, que depois ainda era um animal que se rastejava. Isso fez com que o homem pecasse e perdesse a sua autoridade. Então, desde o Antigo Testamento, Deus começa a mostrar a intenção de Deus de restaurar a autoridade e colocar na mão do homem para que ele pudesse vencer. E vencendo, mostrar a grandeza de Deus e glorificar o nome de Deus. E, diante de todas as circunstâncias, o homem foi perdendo essa autoridade. Sempre. E quando Jesus vem, ele também vem para restaurar a autoridade do homem, para que o homem pudesse ficar acima de todas as coisas de novo. Tanto é que ele fala, Pai, todo o poder que me deste sobre os céus e sobre a terra, eu dou a estes. Mas os homens também não entenderam novamente. Quando Deus deu a lei para Moisés, não foi para que os homens fossem controlados, mas é para que os homens, através desse segmento de seguir a lei de Deus, pudessem encontrar o caminho da obediência e, encontrando o caminho da obediência, pudessem restaurar a autoridade perdida. Quantas vezes Deus nos dá a chance de restaurar a autoridade que nós perdemos? Mas, mais uma vez, como sempre, o homem nunca entende o que significa autoridade. Deus capacita os homens e os homens transformam a autoridade em títulos.
títulos de pastores, bispos, arcebispos, apóstolos, missionários e outros nomes mais, reverendos. E por conta desses títulos, eles também se perdem. Não entende que a autoridade não é um título. É uma capacitação de Deus para nós organizarmos, dominarmos, não os outros, mas a nós mesmos. Porque é onde nós pecamos. O domínio próprio é o que mais falta na raça humana. Bom, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu estou falando de autoridade porque entrou o tema tribo. Mas vamos voltar ao número 12 de novo e ver o que Deus está fazendo aqui. E quando Deus chama 12 tribos, ele fala esse termo, ele usa esse nome exatamente junto com esse número, tribo e 12 tribos, porque tem algo importante aqui. Se 12 representa o seu povo, mas também representa um mês de cada ano, ele representa aqui, de uma forma mais abrangente, que Deus está querendo restaurar a autoridade para que cada mês ninguém perca a autoridade e ela sempre se renova. Para que nós possamos estar renovando essa autoridade, o compromisso da obediência para obter e continuar tendo acesso a essa autoridade. Por isso que Jesus fala que para termos a autoridade temos que estar nele. E por isso ele também diz, em meu nome. É na autoridade do nome dele. Porque é um nome que está acima de todo nome. E quando nós declaramos que estamos debaixo dessa autoridade do nome de Jesus, realmente, aí sim, nós entendemos que a autoridade não é o poder de mandar, de desmandar, não é o poder de dar ou tirar, não é o poder, não. A autoridade é algo que Deus nos concede para governar. Não é governar politicamente. Claro que Deus também capacita para isso. Mas governar a nossa vida para ir em direção do céu. Exatamente. Para que nós possamos vencer, primeiro, a nossa desobediência. Os nossos erros, as nossas falhas, os nossos defeitos e as nossas deficiências. E Deus capacita cada um de nós para que nós possamos, lembrando no dia, a cada mês, que é 12 anos, ou seja, 12 meses dentro do ano, para que nós possamos lembrar, cada mês do ano, que Ele é quem nos capacita a vencer cada etapa. E assim, sermos declarados povo de Deus, porque passamos não só um dia, não só 12 horas, não só 24 horas, mas o tempo completo, lutando e vencendo para ser e restaurar essa autoridade. Para que no nome dele possamos ver as coisas acontecer. E é por isso que ele fala, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão em novas línguas, em meu nome. Ele fala isso, porque é o nome que nos levanta, que nos restaura e que nos coloca na posição de autoridade outra vez. Voltei à autoridade outra vez, não é verdade? Mas voltando aqui novamente ao texto. Depois que haviam passado o Jordão, ou que haviam já feito todo o processo lá no passado. Se você acompanhar os textos anteriores que nós até pregamos aqui, vou colocar aqui por aqui, não sei em que lugar vai estar, mas eu quero que você depois acompanhe as mensagens anteriores que eu explico exatamente o processo de Deus, porque tudo em Deus é um processo. Deus não deixa que a gente ultrapasse os nossos limites sem nos capacitar. Ele nos capacita primeiro, ele nos faz preencher certos requisitos espirituais para que nós possamos passar para uma nova etapa. É um processo após processo. Deus está sempre processando nossas vidas para que nós consigamos alcançar o objetivo que Deus tem traçado para nós. Deus é organizado. E não só organizado, ele conhece muito bem cada fase que precisamos passar para conseguir chegar no objetivo. E ele trabalha para que o Espírito Santo de Deus tenha autoridade sobre nossas vidas e nos convença para chegar ao ponto onde Deus quer. Por isso que muitas vezes repetimos etapas. Já viu aquele aluno que repete de ano para aprender, aquele ano outra vez, fazer tudo de novo, para que no outro ano ele fique melhor e consiga passar de ano? Pois é mais ou menos assim. Temos que passar por uma prova.
por um processo. Se nós não passarmos por esse processo, não adianta que o próximo a gente não vai alcançar. Vai faltar forças, vai faltar um pouquinho mais de elasticidade e vai faltar braço para alcançar. E perna para pular. Vai faltar. Vamos levar um tombo. Isso mesmo. E o que Deus faz aqui no texto? Ele fala para o seu povo. O povo de Deus já tinha acompanhado Moisés. Só que esse que estava junto com Josué era um povo novo, que era o filho daqueles que saíram lá do Egito. E agora eles estavam tentando ter a sua própria experiência com Deus. E Deus, quando você começa a buscar essa experiência pessoal, Deus se revela, Deus faz questão de mostrar para você quem Ele é, junto com você, fazendo você passar junto com Ele em várias etapas interessantes para que você consiga aprender, vencer e conquistar. E no mundo espiritual isso é muito importante. Se você conseguir anotar cada detalhe que eu estou falando aqui, você vai entender exatamente aonde Deus quer que você chegue. Pois é, o povo chegou lá. No texto anterior eu falei que Deus tinha pedido para eles chegarem até a beira do Rio Jordão. E Jordão, para quem não lembra, representa humildade. Também representa ser humilhado. E um dos dois lados da identificação da palavra, da semântica da palavra, muitas vezes somos colocados dentro dela. É necessário passar pelo Jordão. Enquanto não passarmos por ele, não chegamos onde Deus quer. E precisa que nós cheguemos. Olha só. Eles descem até o Jordão. E Deus fala, quando estiverem no meio do Jordão, onde está a arca, de lá vocês vão pegar cada um de vós, 12 homens, vão pegar cada um uma pedra. E não era uma pedra pequena, não. Tinha que ser uma pedra razoável, porque ele falava, coloca essa pedra no ombro. Se é uma pedra pequenininha, você vai colocar no ombro, vai cair. Então tinha que ser uma pedra grande para ele segurar no ombro, apoiar ela ali. Gente, talvez o pessoal fale, esse Deus é doido. Deus faz coisas loucas nesse mundo mesmo para enganar os sábios, entendeu? Deus faz. Deus faz doideira para que a gente possa entender e aprender um pouquinho mais de quem Ele é e como Ele é. E olha só, nesse texto ele fala, coloque essa pedra no ombro e leve até o lugar onde vocês vão dormir essa noite. Pois é, leva para sua casa. E você vai colocar ali. E toda vez que o seu filho ou alguém perguntar o que essa pedra está fazendo ali, vocês vão falar. Naquele dia, Deus abriu o Jordão para a gente passar diante da arca do Senhor. A arca, lembra que representa a presença de Deus? Então é fato, essa pedra ia ser um memorial, ia ser um testemunho, ia ser a marca daquilo que eles viveram. E eles precisavam carregar essa marca por qualquer lugar onde eles fossem, a marca precisava estar ali. E onde que eles se estabelecessem, a marca precisava estar estabelecida junta. E ali, toda vez que alguém olhasse para aquela pedra, eles teriam que lembrar do que Deus fez por eles. Olha só. Deus começou a criar situações porque o povo esquecia rápido do que Deus fazia. Se você voltar lá no começo de Êxodo, você vai lembrar que o povo viveu grandes milagres no Egito. Deus tira eles do Egito, coloca ele para atravessar o deserto para chegar na terra prometida, mas bastou vir os primeiros problemas que eles já haviam esquecido do que Deus fez. O que Deus havia feito no Egito já não valia mais. Eles nem lembravam mais. Eles só reclamavam daquela situação que eles estavam vivendo. Então Deus fez com que agora, nesse momento, junto com Josué, a etapa com eles, o crescimento que havia havido, que eles haviam vivido até aquele momento, havia proporcionado a capacitação de lembrar. Então uma das coisas, um dos objetos que Deus usa para a lembrança foi a pedra. E sabe que Deus usa essa pedra sempre. Lá no deserto a pedra acompanhava eles no caminho. Agora Deus pede para eles carregar a pedra. Porque é exatamente o que Deus quer que nós façamos hoje. Porque a Bíblia fala que Ele é a pedra principal, é Jesus.
E esse que é a pedra principal, é o testemunho, a marca do testemunho, é o sinal do testemunho do que Deus fez e faz por nós. Fez no Egito, quando livrou o povo de lá, e fez no caminho do deserto, quando transformou e dela saiu água para o povo beber. Fez também agora, diante do Jordão, quando o Jordão se abre, eles passam glorificando a Deus, chegam do lado de lá, e essa pedra era um memorial, era o testemunho do milagre que Deus estava fazendo. E Jesus Cristo é a grande prova desse milagre, do que Deus fez por nós. O que ele fez por nós? Deus enviou o seu Filho, seu único Filho, porque Ele amou tanto a cada um de nós, que Ele entrega o Filho dele para morrer em nosso lugar, para tomar as nossas culpas, nos perdoar e para que nós pudéssemos de novo ter o resgate e a recompensa, que é a devolução, o resgate, o retorno do quê? Como nós estávamos falando no começo, da autoridade. E olha só. E o texto fala: essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. E a Bíblia fala: fizeram, pois, os filhos de Israel, como Josué ordenara, levantaram 12 pedras do Jordão, da forma como Deus havia dito, segundo o número das tribos, ou seja, um total de 12, cada um com uma pedra. Levaram consigo nos ombros até o alojamento e deixaram ali. E por onde o alojamento andava, eles levavam essa pedra junto. E quando alguém perguntava, eles falavam: essa pedra é o memorial, é a lembrança, é o sinal, é a marca do que Deus fez por mim. E Jesus é essa pedra principal, que toda vez que nós estivermos andando para onde quer que seja, essa pedra tem que estar aqui em nosso ombro. Nós temos que estar carregando ela. Isso significa a nossa responsabilidade de carregar Jesus, de ter Jesus conosco. E ele tem que fala aqui, aonde nós repousarmos a nossa casa, o nosso alojamento, a pedra precisa estar ali. Sabe o que significa isso? Jesus precisa estar em nossa casa. Nós precisamos levar Jesus para casa. Jesus precisa estar dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo e Ele está em nós, Ele habita em nós. Essa pedra precisa estar aqui dentro. Não é aquela pedra que a gente atira nos outros, não. Não. É a pedra principal. A pedra principal, a pedra angular, antigamente usada, ela significa o alicerce, a base de uma casa. E Jesus é a base dessa casa. Jesus é o nosso alicerce. Que nós possamos entender que nós devemos tirar do Jordão. É lá, na humildade, no que Jesus mais nos ensinou, ser humildes e mansos. Porque eu sou manso e humilde de coração, disse o Senhor. É essa humildade, é essa atitude que Deus quer que vivamos. Isso é autoridade. Ah, pastor, eu pensei que a autoridade era ficar mandando, eu sentado aqui do trono, aqui, ó, só delegando e dando ordem. Isso é um tipo de autoridade, sim. Entretanto, a verdadeira autoridade, aquele que é manso e humilde de coração. E com certeza, o resultado é muito mais rápido do que ficar só mandando, ordenando e pedindo para os outros fazerem. Não sei se você está me entendendo. A maior autoridade é aquela que nós adquirimos por meio da humildade. Quando nós nos humilhamos, às vezes somos humilhados também, talvez mais humilhados do que se humilhando. E talvez a humildade, ou seja, a humildade só é gerada pela humilhação que aprendemos a viver humildes, calminhos. Não só calmos, né? Calmos é uma coisa, manso é outra. Presta atenção no que eu estou falando. E Deus nos convida, então, a vivermos exatamente essa humildade, para que a autoridade seja restaurada e que possamos carregar essa pedra como testemunho daquilo que Deus tem para nós. A pedra angular, que é a pedra principal, é o alicerce da nossa casa, e o nome dessa pedra é Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa entender o que Deus esteja
esteja te guiando sempre, que você possa entender que essas palavras que eu estou dando de vez em quando não são só apenas um pensamento. Eu estou refletindo sobre isso, sim, mas não é o que eu estou pensando, mas é o que a palavra está dizendo. Que nós possamos entender e viver isso a cada dia e aprender a conviver com a maior verdade, que a autoridade que nos reserva tem base na humildade que vivamos. Tudo que você vive aqui, que você planta aqui, é o que você colhe também. É a lei da semeadura. Aquele que se humilha será exaltado. Deixa que Deus te exalte, não precisa se exaltar por aí. Não precisa querer se mostrar, se gabar, se aparentar, fazer de conta. Não, deixa que Deus faz o que tem que ser feito. E viva aquilo que Deus tem para você. Essa é a palavra, essa meditação que eu tenho para você. Quero agradecer por você estar ouvindo, por você estar me acompanhando sempre. Eu quero dizer que essa semana temos mais assuntos sobre perto do fim. Dr. Quezada e eu, nós estaremos no bate-papo, né, na quinta-feira. Então, se você tem alguma curiosidade sobre o fim do mundo, escreve aí, manda uma mensagem para mim no WhatsApp, para quem tem meu WhatsApp, no Facebook ou aqui mesmo no YouTube. Coloca aí nos comentários. Além de nos ajudar aqui a movimentar o YouTube, você também vai colocar o seu pedido, a sua pergunta, a sua dúvida, e nós vamos estar respondendo para você na quinta-feira ou nos dias que encaixar a sua pergunta. E tenho certeza que muita coisa nós vamos aprender juntos aqui. Sem contar que além desses pensamentos e mensagens, estudos, nós temos também muita matéria, notícias sobre a imigração dos Estados Unidos, notícias sobre como viver aqui nos Estados Unidos de maneira legal e outras coisas mais, conhecendo algumas cidades importantes e tem muita novidade aparecendo por aí. Então nos acompanhe e tenho certeza que vai ser muito bom. Mas não esqueça mesmo, dê o seu like, né? Compartilhe o vídeo, clique no sininho para você ficar por dentro de todas as notícias, informações e conteúdos que nós colocamos aqui. Nos segue aí nas redes sociais e tenho certeza que você trazendo seu comentário também, estaremos sempre produzindo conteúdo que você está querendo ouvir ou assistir, tirando sua dúvida, respondendo suas perguntas e com certeza vai ser muito bom, tá bom, gente? Um grande abraço e até mais!